Olá, sombrios, tudo bem? Antes de começar o vídeo, já peço a você que deixe seu like, se inscreva e compartilhe o vídeo. Gosta do nosso conteúdo e deseja ajudar o canal? Clica no botão de valeu e contribua com o que seu coração desejar ou seja membro. Faça parte do clube de canais, acesse o link na descrição do vídeo e veja qual categoria é mais confortável para você e faça sua inscrição. Também estarei deixando o Pix na descrição do vídeo caso queira nos ajudar dessa forma. Desde já eu agradeço. Otto começou a caminhar de volta para casa. A noite estava mergulhada em um silêncio espesso, quase sufocante, rompido apenas pelo som pesado das patas do imenso lobo vermelho, esmagando folhas secas e galhos quebradiços. A neblina rastejava pelo chão como uma serpente espectral, e a lua, encoberta por nuvens escuras, lançava sombras trêmulas entre as árvores tortuosas. O ar estava impregnado de um frio úmido que arrepiava até os ossos, e o farfalhar distante da mata parecia conter a respiração, como se a floresta, testemunha do ritual, temesse o que acabara de ocorrer. Marco e Sebastian observavam em silêncio, tomados por um respeito quase religioso. A figura lupina de Otto, massiva e imponente, irradiava algo além de força física. Havia nele uma energia ancestral, primitiva, que ecoava tanto o espírito indomável de Fenrir quanto a fúria selvagem de um cão do inferno. A cada passo, sua presença parecia dobrar o próprio tecido da realidade ao redor, impondo uma reverência automática a tudo e todos. Para Marco e Sebastian compreender como Lord Gautier mantinha equilíbrio entre essas três naturezas, o lupino, o cani e o espírito de um filho de Fenrir, era uma tentativa fútil. Havia algo nele que escapava à lógica, algo que não podia se decifrar com palavras ou ciência. Marco, sentindo um ímpeto que misturava devoção e curiosidade, começou a seguir o imenso lobo de volta para a fazenda. Enquanto caminhava, recordava as experiências fracassadas da Ordem em tentar cruzar canis e lupinos, buscando criar soldados perfeitos, híbridos dotados de força e ferocidade absolutas. As crias, no entanto, eram instáveis e incontroláveis, dominadas por surtos de insanidade e destruição, monstros incapazes de obedecer a qualquer comando. Mas ali, caminhando à frente deles, estava um espécime singular, um ser que não apenas carregava as duas naturezas, mas que as dominava como um mestre absoluto. Não era de se estranhar que a Ordem já estivesse de olho nele e no filho. Sebastian, que seguia logo atrás, rompeu o silêncio, sua voz baixa, mas carregada de inquietação. Está pensando o mesmo que eu, em como ele consegue manter o controle? Fez uma pausa como se buscasse coragem para concluir. Acho que nunca teremos a resposta. Um ser como ele é inexplicável, bem apropriado para o nome que recebeu, Demônio Vermelho. Na fazenda, a noite parecia manter sua atenção em estado latente, como se a própria terra esperasse pelo desfecho dos acontecimentos. A brisa fria atravessava os corredores e campos com um sussurro triste, enquanto nuvens densas cobriam o céu, ameaçando a chegada de um temporal. Jo havia deixado Gabriela cuidando de Otávio dentro da casa e seguiu apressada para o celeiro junto com Hansi e Salomão. O interior do celeiro estava tomado por sombras. O cheiro de feno úmido misturava-se ao odor metálico do sangue e suor. Feliciano jazia sobre uma mesa improvisada, o corpo ainda inconsciente, com os membros rígidos e a pele empalidecida pela perda de sangue. Jo, determinada, começou a limpar os cortes e feridas com gestos precisos, os olhos atentos captando cada nuance do ferimento. Sua expressão se endureceu. Os cortes não são profundos.
murmurou mais para si do que para os outros. Hansi, observando, assentiu com um tom sombrio. O vampiro não queria desperdiçar o sangue, só causar dor. Comentou Hansi, enquanto ajudava Salomão a remover as roupas em frangalhos do caçador. O velho capataz soltou um sorriso amargo e comentou: mas o coronel já deve ter dado um jeito nele. Nunca mais vai beber ninguém, não por essas bandas. Um trovão distante ribombou como um presságio, fazendo o celeiro estremecer. Lá fora a noite seguia carregada de presságios e mistérios, como se soubesse que os horrores daquela terra estavam longe de terminar. Hansi sorriu do comentário de Salomão, mas seus olhos não escondiam a inquietação. A madrugada se estendia espessa e silenciosa, como um manto de veludo negro sobre a fazenda. O ar era úmido e carregado, prenunciando uma tempestade distante. Um grilo cantava solitário em algum canto da escuridão, interrompido vez ou outra pelo estalar da madeira velha ou o mugido nervoso de algum boi. As sombras se alongavam sob a fraca luz de um lampião pendurado na entrada do celeiro, projetando formas inquietantes nas paredes de tábuas. Desde quando sabe o que o coronel é? Perguntou Hansi, baixando a voz, como se temesse que a própria noite estivesse escutando. Salomão, com o senho levemente franzido, ajudava ele a virar Feliciano para que Jô pudesse cuidar dos vergões que marcavam suas costas. Os ferimentos, embora dolorosos, não eram fundos. A pele partida mostrava mais sobre o sadismo do agressor do que sobre a intenção de matar. Desde sempre, respondeu Salomão após um breve silêncio. Sua voz tinha o peso de quem carregava segredos antigos. Meu pai foi o primeiro capataz do coronel Gautier, o velho Zé Bento. Ele descobriu o que o coronel era uma semana depois de chegar aqui e jurou manter o segredo. Fez uma pausa olhando para a porta aberta do celeiro, por onde a madrugada soprava um vento frio que arrepiava a pele. Quando o finado coronel Antenor atacou a fazenda com os jagunços, não teve mais como esconder. Todo mundo viu. Desde então, quem permanece aqui o faz por lealdade e gratidão. Nenhum de nós vive mal, e todos sabemos que essa segurança só existe por causa dele. Hansi ouviu em silêncio, sentindo um frio na espinha que não vinha do vento. Era impressionante, quase antinatural. Como uma criatura daquele porte, com tal força e origem, podia inspirar tanto respeito e até afeto. Otto era um paradoxo vivo, a besta implacável e o senhor justo. Ele sorriu, um sorriso tênue que mesclava admiração e temor. Lá fora, Otto caminhava pelas sombras, atravessando a porteira com um salto fluido e silencioso. Seu pelo escarlate reluzia sob a pouca luz da lua que atravessava as frestas das nuvens pesadas, como brasas vivas. Ao alcançar os fundos da casa, ainda nu em sua forma humana, foi recebido por um peão que se apressou em lhe entregar roupas que trazia enroladas nos braços. "Onde está Salomão?" perguntou Otto, franzindo o senho ao notar a ausência do velho capataz naquele momento habitual. "Está ajudando Dona Jô com o caçador ferido", respondeu o peão com respeito na postura. Otto vestiu-se rapidamente, suas mãos firmes mesmo após a transformação. O cheiro da terra molhada nas folhas amassadas sob seus pés e do sangue ainda impregnado em seu corpo pareciam lhe acompanhar. Ao terminar de vestir a camisa, virou-se para o peão com um olhar firme. "Quero que junte os mais hábeis com a mira e reforce a segurança da fazenda", ordenou, a voz grave como um trovão contido. "Use os rifles com mira e as balas abençoadas de prata. Qualquer coisa estranha, atirem sem hesitar." O peão assentiu sem fazer perguntas, com os olhos arregalados diante da intensidade do comando. Sabia que se Otto estava preocupado era porque algo muito pior que lobos rondava a noite. Lazar caminhava de um lado para o outro em um salão frio e sombrio, nas profundezas de uma fortaleza cravada entre as montanhas da Romênia.
Lá fora a noite ainda era densa, com as neblinas rasteiras se arrastando como serpentes por entre as pedras antigas. O céu coberto por nuvens carregadas parecia refletir o tumulto de seus pensamentos. As tochas presas às paredes de pedra lançavam sombras vacilantes, e o crepitar do fogo competia com o som dos passos firmes e impacientes do vampiro. Dentro de si a fúria rugia como um animal ferido. O luto pela morte de Radu, seu irmão, ardia como ferro em brasa dentro de seu peito. Mas mais do que dor, havia sede de revanche. No entanto, ele sabia que precisava de mais que impulso. Precisava de controle. O lupino que destruíra seu irmão não era um inimigo comum. Era uma criatura ancestral, mais poderosa do que Mihai, mais primitiva e imponente. Um verdadeiro alfa. Apesar da raiva, Lazar não queria apenas vingança. Ele desejava dominação. Queria transformar o lupino em sua arma suprema, subjugá-lo e moldá-lo como o mais letal de seus soldados. Desde a queda da antiga glória da Ordem com a morte de Eloan, seu irmão caçula, pelo general Mihai, Lazar vinha construindo em silêncio uma nova geração, com a ajuda de laboratórios secretos, misturando ciência e feitiçaria para criar soldados melhorados, quase perfeitos, unindo as duas raças, canis e lupinos. Mas todos seus experimentos careciam de liderança, de algo maior, um alfa híbrido de linhagem pura, capaz de inspirar medo e obediência. Otto Gautier, um nome que agora pesava como um presságio, um lorde lupino com linhagem pura, portador da herança dos canis, os cães do inferno como eram chamados em lendas antigas, uma criatura que reunia o instinto bestial e a inteligência humana, uma raridade que podia transformar a Ordem numa força incontrolável. Lazar cerrava os punhos e respirava fundo, lutando contra o desejo de agir por impulso. Sabia que o erro agora seria fatal. A morte de Radu abalara sua liderança. E mais uma falha poderia significar o colapso de tudo pelo qual sacrificara séculos. Enquanto isso, do outro lado do mundo, a madrugada começava a clarear em Maria da Fé. O céu tomava tons azulados e pálidos que varriam aos poucos as sombras das montanhas. A névoa do amanhecer descia leve sobre a terra úmida, como um véu translúcido sobre as plantações adormecidas. Dentro da casa principal da fazenda, Otto entrou silencioso, os ombros pesados pelo ritual recém-executado na mata. Subiu para seu quarto sem dizer palavra. Cada passo era um peso não só físico, mas espiritual. O ritual que fizera não era algo comum. Era uma prática ancestral que ele tentara esquecer. Fora um ato antigo, praticado por sua família verdadeira antes dele ser o que era agora. Uma prática usada para amaldiçoar os corpos e condenar as almas dos inimigos ao sofrimento eterno sob os domínios de Hela. A mesma Hela que, segundo as lendas nórdicas, era irmã de Fenrir, o lobo devorador de mundos, e seu pai, por conta dessa prática, fora chamado de o filho de Hela, pelos povos que o temiam. Otto acreditava que não fora acaso ter sido escolhido pela sacerdotisa de Fenrir. Aquilo havia sido uma retaliação velada, um destino imposto. Desde que fugira da fúria de seu pai, que depois de saber no que ele havia se transformado, o usava como uma arma contra os seus inimigos, jurara renunciar sua origem, sepultar os costumes de seus ancestrais e jamais invocar novamente os ritos de Hela. Mas naquela noite, no escuro da floresta, ele quebrara o próprio juramento. De pé no chuveiro, sentia a água morna escorrer pelo corpo, levando os últimos vestígios do sangue do vampiro. O vapor subia como névoa, abafando seus sentidos. Ele fechou os olhos e murmurou para si mesmo, quase como uma confissão. Enfim, o sangue falou mais alto. Suas mãos se fecharam em punhos. O passado voltava como um espectro, arrastando correntes de culpa e instinto.
A lembrança de sua esposa e do filho que agora crescia em segurança era sua âncora. Tudo o que fazia era por eles. E embora o sangue antigo gritasse em suas veias, Otto estava decidido a não manchar Maria da Fé com o sangue pútrido daqueles amaldiçoados da ordem. Eles vão morrer, murmurou com a voz baixa e grave, mas vão morrer na própria terra maldita onde nasceram. A determinação em seu olhar queimava como brasas. O lobo ancestral em seu interior estava desperto e furioso. Estava começando a se secar quando Jo entrou no banheiro. A claridade tímida da aurora começava a romper pelas frestas da janela, tingindo o azulejo branco com tons dourados e azulados, como se a luz do novo dia buscasse suavizar os horrores da noite. O vapor ainda pairava no ar, e o cheiro de sangue fresco se misturava ao do sabonete de lavanda. Jo trazia o avental manchado, as mãos sujas do atendimento a Feliciano, mas o que mais chamava atenção era seu olhar, tenso, aflito, carregado de uma dor que palavras não conseguiam conter. Ela não precisou perguntar muito para saber o que Otto sentia. Ainda que não pudesse se transformar como ele, seu sangue de cani pulsava forte, e o laço que os unia fazia com que ela sentisse sua fúria como se fosse sua. Era um calor sufocante no peito, uma tempestade prestes a se romper. Otto não disse nada de imediato. Apenas se enrolou na toalha e encostou-se ao batente da porta. O rosto sério, os olhos fixos no ponto vago como se encarasse o próprio destino. No que está pensando, Otto? Perguntou Jo, a voz baixa, quase sussurrada, enquanto retirava o avental e começava a lavar as mãos com gestos mecânicos, tentando ao mesmo tempo se acalmar e limpar o cheiro da dor alheia. Otto a fitou, os olhos carregados de resoluções difíceis. Não vou esperar a ordem vir até minha porta. Eu levarei a afronta até a porta deles, e lá mesmo porei um fim nisso. Jo parou como se as palavras tivessem cortado o ar entre os dois. Ficou um momento em silêncio, encarando-o, como quem vê alguém amado se distanciar rumo ao desconhecido. O som da água caindo na pia era o único ruído entre eles. Quando ela finalmente falou, a voz saiu embargada pela preocupação. Você está pensando em enfrentar Lazar em seu território, onde ele tem tudo ao seu lado? Segurança, controle, aliados? Vai acabar morrendo como meu pai. Ela se aproximou, segurando o rosto dele com as mãos ainda úmidas, seus olhos marejados transmitindo o peso de anos de perdas e medos contidos. Eu não vou suportar se algo te acontecer, Otto. Ele a abraçou, trazendo-a para perto como se quisesse protegê-la do próprio destino. Beijou sua testa com delicadeza, fechando os olhos por um instante, absorvendo a fragilidade daquele momento, antes de vestir sua armadura de líder e guerreiro novamente. Maria da Fé é uma cidade pequena, Jo. Você viu o que um único vampiro fez com aquele caçador. E sabe lá quantos mais ele já caçou. Imagine se aquele miserável aparece por aqui. Alguém que tem batedores ou farejadores, como seu irmão mencionou. Ele deve ter um exército inteiro sob seu comando. E eu sei bem o que sobra depois que um exército de vampiros ataca. Seus olhos estavam carregados de uma fúria fria, racional, moldada pelo instinto de proteger. Não vou permitir que essa cidade seja infestada por essa praga. Nem vou manchar minha reputação. Tampouco vou abrir mão de tudo que construí aqui, ao seu lado, de nosso filho e do povo dessa cidade. Jo o abraçou com força, como se quisesse fundir seus corpos e impedir que ele partisse. As lágrimas escorriam quentes por seu rosto, queimando como sal em ferida aberta. Otto retribuiu o abraço com firmeza, sentindo o peso do amor que compartilhavam e da responsabilidade que carregava. Eu vou ficar bem, meu amor, murmurou, acariciando os cabelos dela com carinho. Mas antes de partir, vou tirar aquela maldição de nosso filho.
Antes que o sol nascesse por completo, desceu as escadas de sua casa vestindo um manto de pele de lobo. Seu corpo estava pintado com runas que eram desconhecidas até por Sebastian, que tinha muito conhecimento. Em uma das mãos ele carregava um crânio de lobo, adornado com prata e ossos, que era grande demais para um lobo comum. Na outra, uma adaga cerimonial de ferro, com runas de invocação a Hela. Seus cabelos estavam trançados, e sua face, pintada com carvão, remetia à sua ancestralidade viking. Sob o olhar surpreso de Hansi, Marco, Gabriela e Sebastian, ele saiu e se dirigiu ao fundo de sua propriedade, para o antigo celeiro que pertencia ao falecido Venâncio, quando as terras que agora eram de Otto pertenciam a ele. No celeiro velho da propriedade, que há muito havia deixado de ser usado para fins comuns, entre vigas de madeira grossa e o aroma ancestral de terra e ervas secas, e repleto de velas, ele havia preparado seu altar. No centro, um círculo rúnico, traçado com seu próprio sangue e carvão, marcava o chão, e ao redor símbolos antigos, entalhados em pedra, descreviam a linhagem dos filhos de Ferri. Vestido com um manto de pele de lobo bordado por sua mãe, ainda nos tempos em que sua família cultuavam os deuses antigos. Vesti-lo era como convocar as eras, a memória dos clãs vikings que reverenciavam os filhos do lobo primordial. Otto se ajoelhou no centro do círculo e cravou no solo uma adaga de ferro forjada sob a lua cheia, que pertencera a seu avô, um sacerdote do culto de Hela. Com a lâmina voltada para si, ele traçou uma linha em seu peito, deixando o sangue cair lentamente sobre o crânio do lobo adornado com prata e ossos antigos. Em seguida, entoou Gaudí, o cântico dos guerreiros da noite, em uma língua esquecida, rouca e cortante como o vento do norte. Fenrir, pai da ira selvagem. Sua voz ecoava firme enquanto o ar ao seu redor começava a tremer. Deusa Hela, Senhora dos 9 mundos, eu clamo pela linhagem que me deu forma e ofereço minha carne em troca da liberdade de meu filho. Que o espírito do general Mihai seja retirado de sua alma pura e selado em minha própria essência, que a marca da maldição recaia sobre mim. A temperatura caiu abruptamente e a escuridão preencheu o celeiro mesmo com a aurora do lado de fora. O chão vibrou, as velas ao redor do altar se apagaram de uma só vez e um uivo ancestral rasgou o véu entre os mundos. Dos cantos mais sombrios uma figura colossal emergiu, Fenrir. Seu corpo era feito de sombras e brasas, e seus olhos 2 sóis mortos. Otto não vacilou. Manteve-se de joelhos enquanto o lobo se aproximava e rosnava como um trovão. Fenrir encostou o focinho em sua testa, e Otto viu séculos de violência, pactos e maldições passarem diante de seus olhos. Logo atrás, envolta em uma névoa esverdeada, surgiu Hela, bela e horrenda, metade viva, metade cadáver. Seus olhos frios fitaram Otto com a calma de quem pesa destinos. Você carrega o sangue dos servos de minha casa e ousa pedir um fardo que não é seu? Disse ela, sua voz uma sinfonia de ecos. Mas o amor verdadeiro não conhece egoísmo, e por isso eu concedo. Ela estendeu uma mão ossuda sobre o altar, e uma chama azul se ergueu, queimando as marcas que haviam aparecido nas costas, no peito e no rosto de Otávio. A dor foi instantânea. Otto gritou arqueando o corpo enquanto as marcas queimavam sua própria pele, transferindo o legado do general Mihai para ele. Enquanto isso, Jo, Hansi, Gabriela, Marco e Sebastian viam as marcas desaparecerem do corpo de Otávio. Quando o brilho cessou, Otto caiu ao chão, ofegante. Além das marcas que estavam no corpo de Otávio, havia uma nova. Seu peito estava marcado por 3 garras negras que cruzavam do ombro à costela.
como se Fenrir o tivesse rasgado por dentro. Hela e Fenrir sumiram como névoa, deixando apenas silêncio e uma névoa negra esverdeada no ar. Otto se ergueu lentamente. Sabia que o vínculo havia sido quebrado. O espírito do general Mihai agora habitava dentro dele, contido por sua vontade e força. Otávio estava livre, mas o preço havia sido cobrado. Com o corpo exausto e as marcas ardendo em sua pele, Otto se deixou cair ali mesmo no celeiro, carregando consigo o fardo de 1000 anos de existência e a certeza de que ainda teria que enfrentar o pior. Ali no chão, no círculo ritualístico, ele adormeceu, vencido pelo cansaço da luta da noite anterior e o esgotamento que um ritual como aquele trazia.